Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço a você, caso você não tenha assistido o último vídeo aí que nós fizemos aqui no canal, eu convido você a estar assistindo porque está muito interessante esse vídeo também, tá certo? Estará aparecendo aqui ou do outro lado, estará aparecendo o card para você ir lá e assistir, caso você queira assistir. Tá bom? Vamos então falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. Lobo-Guará, o famoso Guaraci. O famoso Guaraci, o bispo Guaraci. O que será que o Guaraci está aprontando lá no Rio Grande do Sul? É a pergunta que não quer calar. Mas enfim, vamos ler um relato que foi me enviado por um evangelista, alguém que está lá acompanhando as pataquadas, as lorotas do Lobo-Guará, né? Vamos acompanhar então, preste muita atenção. Eu peço, por gentileza, que você preste muita atenção, tá bom? Muita atenção mesmo. Vamos lá então. Então não se esqueça que você vai precisar daquele baldinho de café para a gente estar juntinhos aqui. Eu tenho um videozinho também, um vídeo para colocar para vocês e também tenho as empresas do Lobo-Guará para mostrar para vocês aqui. Por que tudo isso? Vamos lá então, vamos ler aqui o que foi me enviado, tá bom? Diz assim: bom dia, Marcelo. Gostaria que não revelasse a minha identidade. Estou aqui com o Lobo-Guará. Eu não sei como, mas costuram o rabo do Guará aqui em Porto Alegre. Costuram um rabo, quer dizer, deixaram ele preso. O Guará está preso lá no Rio Grande do Sul. Ele é repetitivo, pegajoso, diz piadas sem graças no altar. Marcelo, não te dou 5 anos para o Guará rir sozinho das piadas que ele diz. O Pablo, aquele primo da Andressa Urach, que é empresário de jogadores de futebol, tem vindo seguido com a sua esposa na catedral. O Guará, que estava sentado dando atendimento, se levantou para abraçá-lo. E nas reuniões... Ontem eu estava falando com um rapaz que era obreiro lá em Criciúma, e ele tocou exatamente nesse assunto, né? Tem um tal de Batata lá na igreja de Criciúma, na catedral de Criciúma. Ele disse: o Batata faz tudo, Batata todo mundo vai entender. Faz o que quer, fala o que quer, diz o que quer, apronta o que quer, e não tiram, não dizem nada para ele. Por que será, Marcelo? Será que é porque ele tem dinheiro? Porque ele é empresário? Ele começou a rir. O que você acha? Por que o Lobo-Guará estava atendendo e levantou para ir conversar, dar um abraço no empresário de futebol? E para eles, o que mais vale é o dinheiro que as pessoas têm dentro do bolso. Essa é a grande realidade. Por que eu sei, Guará? Eu fui pastor. Sei muito bem do que estou falando, tá? Não adianta querer você vir, eu fui pastor, sei muito bem, tá bom? Imagina, o obreiro já percebe isso, imagina um pastor, né? Mas vamos lá, né? Então ele estava sentado e foi lá abraçar o camarada. E nas reuniões, fala o nome do Pablo, puxa saco, é uma vaselina. Esse Pablo trocou palavrões de baixo calão se referindo ao Renato Portaluppi e ao Guerra, E ao Guerra, ambos do Grêmio. Quando é uma pessoa de aparência humilde, no atendimento, o Guará mal aperta a mão. Tipo, quando é um membro, né, que tem as suas preferências aí. Deixa eu ver aqui. Suas preferências sexual aí, né, pessoal?
Ele expõe, faz o rapaz chorar, como já fez isso uma vez. Chamou o responsável pelo grupo jovem que abraçou o menino, prometendo ajudá-lo. Era tanta piada que o menino ouviu no grupo que o menino saiu da igreja. Na época, responsável pelos jovens era o pastor Regis Carlotto. Marcelo, tem umas meninas que pertencem ao grupo jovem, mas não pegam firme. Manifestam toda sexta-feira e às vezes manifestam no domingo. Quando fala manifestar, gente, quem já foi, né, nesses centro de encosto, aí, centro de macumba disfarçado de igreja, sabe que toda sexta-feira eles fazem a reunião de libertação, né? Invocam o diabo para... Bom, as pessoas manifestam, mas nunca se libertam, né? O Deus deles não consegue. Quando era Cristo falava, expulsava o demônio, repreendia o demônio jamais voltava. Mas lá não, lá toda sexta-feira o demônio bate cartão. Segundo eles é o diabo, bate cartão. E assim vai. E a pastora da igreja, pastora Magali, xinga as meninas, dizendo que elas têm que fazer algo de útil na igreja, obrigando as meninas a limparem os banheiros. As meninas disseram que iam contar para os pais, que não conseguem se libertar, e tem que faxinar o banheiro. Marcelo, essa pastora passa o dia inteiro abraçada nas obreiras, ou sentada na frente da igreja, conversando com a mulher que vende cafezinho e os salgadinhos. Eu acho estranho uma pastora cheia do Espírito Santo ficar conversando e rindo na frente da igreja. Faz 3 domingos, o Guará intimou o nosso prefeito Sebastião Melo e sua equipe a vir na reunião. Eu acho que esse relato aqui deve ter vários assuntos lá da empresa religiosa do Guará, lá onde ele está, né? A casa o Boteco de Aleluia do Guará. Mas vamos lá. Então intimou o prefeito e sua equipe a vir na reunião de 9h30. O Guará convidou o prefeito e sua equipe para levantar-se e fazer uma oração, como a oração que o Macedo fez na cabeça do Bolsonaro. O Guará perguntou para o prefeito: eu nunca fui no seu gabinete lhe incomodar. Não é, prefeito, a pergunta. O prefeito deu na lata dele e respondeu: agora não, mas muito o senhor já me incomodou, bispo Guará. Ai, o lobo Guará não sabia onde enfiar aquela carranca feia dele. E disse, foi o nosso vereador Carlos Carotenudo que lhe convidou. Marcelo, o nosso vereador ia convidar o prefeito sem pedir autorização ao Guará? Ele falava nas reuniões, no caso, o Guará: eu quero uma solução na situação das enchentes. Como vou colocar poltronas estofadas se o Melo não me der uma posição? Ele deve ter enchido o saco do prefeito. Marcelo, o Guará mesmo contou que quando ele foi visitar o túmulo de Davi em Jerusalém, o guarda mandou ele calar a boca, que não podia falar naquele local, pois o lugar era santo. Ele mesmo falou que o bispo Macedo disse que a dona Thaís, esposa do Guará, tem mais conteúdo falando... Cadê? Ah, tá, entendi. Ele disse que o próprio Macedo falou que a esposa dele fala pouco e ele só tagarela. É isso que eu entendi. Já fizeram reclamações no Instagram dele, pedindo para ele deixar a dona Thaís falar da terapia. Marcelo, ele corta ela o tempo inteiro. Ela tem que segurar o braço dele para ele calar a boca. É só aquele beliscãozinho.
Passadinha que dava uns briscãozinhos no Guará. O homem é galã, né? Guará é o galã de Porto Alegre. Ele fala na reunião: agora eu vou desligar o microfone e deixar vocês ficarem à vontade com Deus. Nem assim ele consegue calar a boca. Quando tem membros estrangeiros na reunião, ele fica que nem uma China velha. Uma China velha, gente, como é que eu vou explicar para vocês? Vocês do Rio Grande do Sul vão entender, né, pessoal? Uma China velha, gente, é que nem aquela mulher que ela quer alguma coisa do cara e fica ali, e ela fica ali alisando ele até ele dar. Então, a China velha. Fica falando inglês, espanhol, argentino, tem cara de argentino, atrasando toda a reunião para se exibir. Outra coisa, as obreiras mais maduras, as mais espertas, já observaram. Termina a reunião, se uma mulher vai falar com o Guará, a dona Thaís fuzila, ou solta um olhar fulminante para a mulher e o Guará banca o nervosinho. Inocente, fazendo contato visual com a esposa Thaís. Tipo, eu não tenho culpa. Chega na quarta, ele começa a distribuir letrinhas. Opa! Deixa eu ver aqui. Começa a distribuir letrinhas na reunião. Tipo, por que uma mulher com roupas sensuais procura falar com o bispo mais de uma vez? Num espaço curto? Marcelo, ele quer mostrar santidade a dona Thaís. Ninguém assedia ele, e ele falou que Armando, fornecedor de drogas, era apaixonada por ele. Que ele tinha cabelos longos e usava um brinco com uma folha de haxixe. Marcelo, aquele cabelo do Guará é terrível. Se cresce um pouco, arma que nem o sol do meio-dia. Ele disse que era amante das noivas de dois grandes amigos dele. Ele disse que a Cléo, namorada na juventude, implorava para ter um filho dele. Falou também que quando iniciou na igreja, certa vez, foi com as pernas de fora. Depois chorou em casa, pois as mulheres estavam olhando ele com desejo. Pessoal, esse relato aqui é de uma mulher tirando sarro do Guará, porque o Guará acha que é o lindão, que é o bom, que é o bacana, que é o gostosão aí de Porto Alegre, tá? E ela está contando aqui como que o Guará se acha sendo um coitado, para vocês entenderem melhor, né? Feio que é um raio, feio que é um sapo, mas se acha o gostosão. Só porque é bispo, né? Entendeu? Isso é uma mulher que tá falando, não sou eu não, tá? Tá bom? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então a Cléo queria ter um filho dele, ele foi na reunião e as mulheres olharam com desejo as pernocas do Guará. Então tá. E outra, faz uns 2 anos que ele falou no altar que quando ficava excitado, ungia o órgão dele, né, gente? E ia dormir. Ele deve lembrar que ele falou isso. A dona Thaís, coitada, arrasta um trem por causa dele. Disse na terapia que o intestino dele funciona como um reloginho. E que ele tem muitas responsabilidades. Cuida de mais de 300 igrejas do estado. Teve uma vez que o Guará falou no altar que quando a Thaís usava o banheiro, ele saía para deixá-la à vontade. Só abobrinha. Nos testemunhos, ele não deixa as pessoas continuarem. Ele conduz o testemunho. Fala que a mulher não pode ser mais velha que o marido, mas a dona Thaís é bem mais velha que ele. Ele só fala em fidelidade à esposa. Marcelo, tem um vídeo que fala do adultério do Guará. Sim, porque ele fala
que há mais de 36 anos somente a dona Thaís passeia pela cama dele. Ele não convence que ele sente todo esse desejo por ela, né? Então, fica um aviso aos navegantes. Tem mulheres que gostam de homens exóticos, com perfil britânico, cabelos lisos e saudáveis, homens magros, elegantes. Bom, e pode ser verdade do Guará, né? Pode ser verdade do Guará, e que há 36 anos ninguém passeia mais na cama dele. Na cama dele. Né? Lá na cama dele, quem sabe ninguém passeia. Já que estamos falando desse vídeo, eu vou colocar esse videozinho para vocês verem aqui. E, repito, não sou eu que estou dizendo que o Guará tem amante, tá, pessoal? Eu, de jeito nenhum, estou falando que o Guará tem amante. Não conheço. Na Igreja Universal, você já percebeu que alguns bispos são expulsos por adultério, mas outros, dependendo de quem são, nem sequer são punidos? Parece que há 2 pesos e 2 medidas. Gustavo Luiz, ex-bispo da Universal, em entrevista no canal do youtuber Davi Vieira, faz sérias revelações sobre os bastidores da instituição religiosa. Um dos nomes mencionados pelo ex-bispo nessa entrevista foi a do bispo Guaraci Santos. Gustavo conta que Guaraci já passou por praticamente todos os estados do Brasil e também pela Flórida, cometendo vários adultérios. E sabe o que aconteceu quando ele foi pego? Como dizem nos Estados Unidos, leva só um tapinha no ombro e pronto, segue a vida, como se nada tivesse acontecido. Gustavo também menciona outros nomes como Darlan, Clodomir, Paulo Roberto, que segundo ele, também cometeram adultérios, mas foram apenas perdoados e transferidos. Novidade? Novidade? E sabe por que, gente, que acontece só um tapinha, gente? Sabe por que acontece só o tapinha do Renato ou do Macedo? Sabe por que esses bispos, eles na verdade, só tem só só ganham só um tapinha nas costas? Quem é esse camarada aqui, gente? Hã? Quem é esse camarada aqui? Guaraci dos Santos. Eu vou deixar para vocês lerem aqui para não ficar muito longo. Capital social do Guaraci. Empresas do Guaraci. 742 milhões. Tá? Milhões em empresas que estão no nome ou que estavam no nome do Guaraci. Né? Hoje, né? Eles estão procurando tirar do nome deles as empresas. Colocaram o nome de quem? Não sei. Aí não sei se o Guaraci é um laranja do Macedo, ou é um empresário, alguma coisa desse sentido. Sei que ele é um guardião do Macedo, do dinheiro do Macedo. Né? Hoje, exatamente hoje, dia 11/7/2025, são só 2 empresas ligadas ao nome do Guaraci. Tá bom? Só 2. Eles tiraram também as empresas, ou algumas, o nome da Nanda Bezerra, que a Nanda Bezerra tinha mais de 1 bilhão no nome dela. Estão tirando as empresas do nome dos bispos. Né? Talvez fazendo um rodízio com outros bispos, talvez. Né? Mas, por que o tapinha nas costas? Nas costas do Guará? Se o Guará tem amante, se ele pratica o que ele quer praticar, por que é só um tapinha nas costas que a liderança dá? Porque eles são os guardiões do Macedo. Né? Eles são os guardiões do Macedo. Da questão do dinheiro do Macedo. Né? Agora, você que é advogado, se existe algum advogado da instituição Igreja Universal do Reino do Macedo, você tem algum obreiro que e você fala assim, não acredito, a consulta é pública. Essa consulta é pública. É só você pegar e consultar. Você pode. Com qualquer assinatura digital aí, você pode. Os advogados aí da Universal, pesquisem. Se você não acredita, pesquise. Tá? O Ovo Guará, hoje, 2 empresas ligadas ao seu nome.
Por quê? Por que não acontece nada com esses homens? Eles podem trair, eles podem roubar, eles podem fazer o que quiser. E é só aquele tapinha de Minerva nas costas, né? Vamos terminar de ler aqui o relato que foi enviado, né? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Onde é que eu parei aqui? Ele diz no altar, né? Ele diz no altar, diz também no altar que Zafari supermercado, que o preço está pela hora da morte, mas acho que está havendo um mal-entendido. Tu já mostrastes num relato das empresas que estão no nome do Lobo-Guará. Ele diz que não tem nada. Acho melhor tu refrescar a memória dele. Ele está pegando uma mania. Ele caminha na igreja para olhar para o chão, bota a mão na cintura, olha para cima, para os lados, como se estivesse pedindo, perdendo o sapatinho da Cinderela. Os seguranças, notaram, e certas obreiras também, falta de inteligência do Guará. Nenhum membro ou evangelista vai marcar encontro dentro da igreja ou nas áreas adjacentes. Ele controla, tem poder absoluto dentro da catedral. Fora dali, ele não manda na vida de ninguém. Todas as obreiras antigas sabem que o filho do Lobo-Guará engravidou a namorada, filha de 1 ano, diretor da Record. Aliás, filha de um dos diretores da Record. No apartamento quando o Guará e Dona Thaís saíram. Então ele deve cuidar da vida da esposa, da nora e da neta. Outra coisa, o Guará vai ser notificado, as luzes sempre apagadas. À noite, domingo pela manhã, tem pessoas idosas que querem ir ao banheiro e tem medo de cair tudo escuro só na hora da oferta. Agora de passar o cartão, a maquininha que acende as luzes. Que Deus te abençoe, Marcelo. Um abraço. Isso aí. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se o Lobo-Guará tem amante, tô perguntando, por que o Macedo não tirou ele ainda? Por que o Macedo não tirou o Clodomir, não tirou o Darlan, não tirou também o Paulo Roberto Guimarães? Será que esses bispos são melhores que os outros? Será que eles são melhores que os outros bispos? Será que o Guará é melhor que os outros bispos, que tem os outros pastores? Hein, pastor? Ou será que é só porque ele é guardião das empresas milionárias de Edir Macedo? Eis a pergunta. Aliás, a pergunta é essa. A grande questão é essa. E o que você acha sobre tudo isso? Comente. Se você puder, compartilhe com alguém esse vídeo. Tá certo? Forte abraço. Até o próximo vídeo.